Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a guerra pela alma da nação. Nós vamos, para tanto, nos basear num artigo, A Luta pela Alma do Brasil, de Eduardo Wolff, que foi publicado na revista Veja no dia 5 de dezembro de 2018. Bem como vamos fazer umas pequenas incursões por um artigo de Francis Fukuyama chamado Por que as identidades nacionais importam? Esse artigo foi traduzido para o português por Auguste Franco e está disponível no site da Gobá. Eu vou deixar o link do artigo no link do nosso programa A República, quando ele for para disponibilizado no canal IMUB do YouTube, onde estão postados todos os programas de rádio que nós temos feito desde 2014. Muito bem. Antes, a revista Veja, antes de entrar nos artigos, essa revista Veja do dia 5 de dezembro de 2018, ela abre com uma matéria de capa, aquela reportagem que é de páginas amarelas, né? Ela abre com uma matéria de capa onde o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é entrevistado. Como todo mundo sabe, Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo, não é? É um homem muito culto, sem sombra de dúvidas, e ele faz uma avaliação do momento que o Brasil se coloca, do momento político, e diz que existe uma forçação de nota, tanto pela direita quanto pela esquerda, que estão inventando fantasmas, porque a esquerda acusa a direita de fascista, e a direita acusa a esquerda, ou acha que tem comunismo, por tudo quanto é lado. Fernando Henrique está correto. Ele fala que existe uma guerra de narrativas. E nessas narrativas não entram o povo. Entram interesses de partidos e de grandes corporações. Né? Então, sob essa perspectiva, o Fernando Henrique está correto. E ele fala algumas coisas agora, como todo bom sociólogo gramscista, o próprio Fernando Henrique Cardoso, eu já falei isso algumas tantas vezes, assume-se como o Kerensky brasileiro e assumiu-se também como o melhor aluno de Antônio Gramsci. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se vai ler qualquer texto do Fernando Henrique Cardoso. Repito, é um homem erudito, é um homem muito culto, mas ele tem nas suas frases, na sua estrutura conceitual, ele mescla situações, teorias e conceitos que são verdadeiros mataburros, né? Portanto, é preciso realmente ter muito cuidado nesse tipo de interpretação. Ora, mas sob a perspectiva de que a chamada direita e a esquerda estão inventando narrativas, e há uma guerra de narrativas. O que é uma guerra de narrativa? Uma guerra de narrativa significa guerra cultural. Né? E guerra cultural, entre outras coisas, em que aspecto? Está havendo uma guerra, e nos Estados Unidos isso começou a ficar claro em 1990, portanto, logo após a queda do Muro de Berlim. Nos Estados Unidos já se falava claramente, na década de 90, da necessidade de criação de uma política identitária. Né? No Brasil também, alguns artigos do SEBRAP, e eu já fiz posts sobre isso no meu Facebook pessoal, sobretudo artigos do Carlos Bresser Pereira, que depois veio a ser ministro, não é? Artigos da década de 90 do SEBRAP já apontavam também nesta direção.
E nós temos também uma outra situação muito curiosa, que é o seguinte: neste período da década de 90, não é, já surgia, depois da queda do comunismo, ou pelo menos daquele comunismo que se entendia, porque existe um erro dramático, quer dizer, o comunismo não é um movimento uniforme, né? Só da gente avaliar a quantidade de internacionais comunistas que teve 4 grandes internacionais comunistas. Cada internacional dessa gestou um processo ideológico e teórico diferente. Nós estamos partindo para a quinta. Então, depois da queda do Muro de Berlim e depois da chamada perestroika, surgiu aquilo que se chama neocomunismo. Né? Evidentemente que aquele comunismo da Guerra Fria ele não existe mais. Claro que não existe. E nem tampouco as teorias que eles preconizavam. Né? Então, sobre esse aspecto, veja, o Fernando Henrique Cardoso está correto. Né? Só que ele não conta o resto do detalhe. Né? Há um neocomunismo sendo gestado no mundo. E é preciso entender esse neocomunismo. Por outro lado, existe um outro grande movimento gestado tanto pela direita, ou aquilo que está se chamando de direita, e aquilo que está se chamando de esquerda, há mais de 20 anos, portanto, já na década de 90, também esse movimento já estava existindo. As obras mais atualizadas de política, elas não discursam mais sobre os conceitos de direita e esquerda. Os conceitos de direita e esquerda estão literalmente extintos. O Brasil, como é um país que começa a prestar atenção nas coisas com 50 anos de atraso, né, o Brasil ainda continua usando esta bobagem. O Fernando Henrique Cardoso, como é um homem extremamente culto, ele está, portanto, avisando, não é, que esta narrativa voltada para a polarização entre a direita e a esquerda, ela vai ser derrubada. E ele está correto no que ele está colocando. Tá? Muito bem, é preciso entender, portanto, o que ele está falando. Ora, o que acontece? A visão de mundo político que nós temos hoje, o Fernando Henrique Cardoso fala que ela nasceu no século XIX. Não, não é verdade, não. Ela nasceu no século XVIII. Ela nasce com a Revolução Francesa. No século XIX, evidentemente, aquilo se consolida, porque há a derrubada da chamada relação entre o trono e o altar, portanto, a derrubada das monarquias europeias e a criação do Estado laico. Evidentemente que a derrubada das monarquias europeias termina de se fazer no século XX. Então é preciso recuar um pouco mais. A visão de mundo político, como nós temos, separados em esferas de poderes, onde você tem, digamos, uma estrutura de nobreza que é defenestrada do poder, ela surge, digamos, ela explode no século XVIII, no século XIX ela continua o processo, evidentemente, e no século XX essa visão de mundo político definitivamente se consolida. Né? Ora, nisto o que vai acontecer? Naquela altura, portanto, na época, a estrutura política onde havia a relação entre as monarquias e a igreja, não é? Haviam classes. O mundo era estamentado, não é? Ele era separado entre a nobreza, digamos, e o povo. Ora, esse mundo que surge a partir da Revolução Francesa, ele não é um mundo de castas, digamos, sob a perspectiva da fidalguia. Não é? Então, sobre esse aspecto, não há castas, mas há classes. Né? Classes essas não necessariamente opostas umas às outras. E essas classes, devagar, vão criando partidos, porque não haviam partidos nas monarquias. O partido é um fenômeno muito recente e, sobretudo, no que diz respeito ao Brasil, por exemplo, só pode ser considerado partido político mesmo. Né? Evidentemente que na época do Império tinha a disputa política entre os Luzias e os Saquaremas, mas aquilo não pode ser considerado ainda um partido político. Considera-se, os grandes historiadores, os autores, consideram que no Brasil, partido político mesmo só é consolidado na era Vargas,
portanto, é da década de 30 em diante, né? Isso significa que por volta do ano 30 e poucos, 40, é que de fato nós temos uma consolidação da ideia de partido político, tá bem? No Brasil, na história brasileira. Até lá haviam, evidentemente, essas classes que estavam dentro da política, tinham uma relativa categorização daquela atuação, mas não era um partido político. Ora, então voltando, no século XIX e início do XX, no século XIX, nós temos, portanto, uma ideia de fidalguia, né, de nobreza. Quando essa relação entre o trono e o altar é desmontada, nós não temos, portanto, uma estrutura hierarquizada, mas emerge uma sociedade em classes, né? E com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Essas classes não são necessariamente opostas umas às outras. Os partidos, vão surgir partidos que vão representar uma ideologia pertinente aos interesses e aos valores destas camadas, tá? Portanto, dessa nova classe social e que entra dentro do campo da política. No caso do Brasil, desde 1822, a independência brasileira sendo movimentada pela maçonaria e pela burguesia nacional, ela nasce desde todo sempre, esse novo momento do Brasil, que, preste atenção, antecedeu, né, o que aconteceu com o Brasil, antecedeu em quase 100 anos o comunismo russo. Né? O evento brasileiro, histórico, político, foi um evento absolutamente importante e singular e que antecedeu, em mais de 100 anos, muitas das grandes modificações de classes. Portanto, quando vai ter, muito tempo depois, a ideia de socialismo, de movimentos ligados a sindicatos, nós falamos no programa passado exatamente sobre a posição do positivismo, do contismo, da maçonaria, não é? Da carbonária e do protestantismo, no que diz respeito a esses surgimentos. Então essa estrutura política que vai surgir, ligada a essas classes novas que derrubam a relação entre o trono e o altar, elas nascem já comprometidas com uma ideologia. Uma ideologia. E esses valores, portanto, dessas classes são implementados dentro dessa ideologia e são trazidos para dentro da política. Bem, ora, o mundo, portanto, no século XX, ele vai desenvolvendo essa ideologia. E ela vai se consolidando. O que está acontecendo agora? Não é? O mundo moderno, os últimos 30 anos, muito em razão do advento das mídias sociais, das ferramentas tecnológicas, computadores, etc. Tal, o mundo criou, de certa forma, rompeu esse círculo que estava muito fechado nos partidos políticos, não é? Porque a informação começou a ser disseminada em larga escala. Então, há uma mobilidade social que alterou esse quadro. A coesão entre esses grupos que existiu e tornou-se muito forte durante mais de 100 anos, porque não havia publicidade, ou a publicidade era muito restrita, não é? A mídia era muito restrita. Hoje não acontece isso, quer dizer, uma coisa que se passa em qualquer lugar do mundo, no outro lado do mundo, aquilo fica sendo sabido, consabido imediatamente. Então, há um fluxo social, um fluxo de dinheiro, há um fluxo de comunicação muito grande. Portanto, a realidade que nós temos no início do século XXI é uma realidade muito diferente da realidade do início do século XX. Né? Ora, o que vai acontecer? Existe um sociólogo francês chamado Manuel Castells, aonde o Castells criou
a questão, o Castells, desculpe, criou, desculpe, o Castells não é francês, ele deu aula na França, na Universidade da França. Castells é muito amigo do Fernando Henrique Cardoso, é amigo até hoje. Esse sociólogo, Manuel Castells, numa obra dele chamada Sociedade em Rede, o Castells previu, na década de 60 ainda, que o mundo atual, né, esse mundo que hoje nós conhecemos, ele já apontava para aquele surgimento desse mundo. Portanto, que haveria uma mobilidade social que aumentaria, né, haveria a coesão entre os grupos diminuiria. O Manuel Castells fez isso. Ora, antes do Manuel Castells, nós temos um outro fator que foi antevisto por um psicanalista alemão chamado Erik Erikson. O Erikson, na década de 50, ele propôs a questão da identidade. Identidade voltada à pessoa. Depois da propositura da questão da identidade, entrou dentro do âmbito político a questão da chamada política identitária. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque o artigo do Eduardo Wolff, né, A Luta pela Alma do Brasil, ele tira o nome do seu artigo de uma expressão de um republicano, que foi o Patrick Buchanan, aonde ele cunhou, na década de 1992, a expressão guerra pela alma da nação. Então, o que significa isso? Hoje, a política atual, em termos de história, ela está, sobretudo a história do Brasil, política agora, ela está vivendo essas grandes discussões, não é, que já existiam na década de 40, de 50, de 60, portanto, há mais de 70 anos atrás, preste atenção a isso, há mais de 70 anos atrás, quando o Erikson colocou a questão da identidade e depois da política identitária. Muito bem, o Brasil, esse assunto entrou dentro do Brasil de uma forma definitiva a partir da década de 90, não é? E agora, o que está acontecendo com a chamada queda do Muro de Berlim, ou com a perestroika, né, portanto, depois da década de 90, é a chamada construção das identidades nacionais. E é preciso entender o que significa isso. Porque se nós não entendermos o que significa isso, essa ideia de uma guerra cultural entre a direita e a esquerda não vai fazer o menor sentido, né? Portanto, por trás das palavras do Fernando Henrique Cardoso aqui, existe efetivamente um manancial de propositura dentro do campo da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da ciência política, muito intensa, né? É o que ele chama resumidamente, de guerra de narrativas, né? Ora, nessa guerra de narrativas, então o que ele coloca é o seguinte: existe uma alternância de poder entre o Brasil? Ele fala que não, né? De certa forma, há uma alternância de poder, porque a eleição do Bolsonaro representou o encerramento de um ciclo, né? Que ciclo é esse? Segundo ele, foi inaugurado um ciclo na Constituição de 88, onde existia uma visão de pluralidade partidária. A Constituição de 88 não criou partido político, criou corporações de interesses de grupos de pessoas. Aqui é que entra a atuação do Kerensky e do Gramsci. O Fernando Henrique, portanto, fala que a Constituição de 88, eles cometeram erros porque o Brasil não tem partido político, o Brasil tem venda de legenda. O Álvaro Dias falou isso durante a campanha, e ele está correto. O Fernando Henrique também falou isso, e ele está correto. Só que o Fernando Henrique simplesmente não conta o detalhe, que é o seguinte: o Brasil nunca teve partido político. Não é uma questão só da Constituição de 88, não. A pluralidade partidária, o Brasil sempre foi movido por corporações de interesses de grupos, de pessoas, desde 1822. Agora, o que aconteceu? Então, o que foi que rompeu? Eu, pessoalmente, concordo com o Fernando Henrique quando ele diz que
a candidatura, a eleição do Bolsonaro representa o encerramento de um ciclo. Qual ciclo? Essa é a pergunta. Qual ciclo? Né? Então aqui entram algumas questões, que é o seguinte, e eu já venho abordando em outros programas. O Nelson Jobim inseriu cláusulas na Constituição de 88 para levar a Constituição a um colapso econômico, financeiro e institucional. Né? Depois deste colapso feito, evidentemente isso foi programado para levar uns 30 anos, foi na batata, foi na linha da programação, e o Brasil entrou em colapso. Então aquilo que as pessoas acham que o problema do Brasil deve-se só à corrupção do PT, claro que não. O PMDB, repito mais uma vez, o PMDB foi o responsável por inserir cláusulas que levariam o país ao colapso financeiro e institucional. A fraude, o roubo, a corrupção promovida pelo PT, e não foi só pelo PT. Vamos entender o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi... o Fernando Collor de Mello foi tirado do poder, entre outras razões, é que o brasileiro tem memória muito curta, não é? O brasileiro não se interessa efetivamente por história e por atualidade histórica. O Fernando Collor foi retirado do poder porque o Collor, quando entrou como um caçador de Marajá, portanto ele entrou tendo a sua campanha sido construída em cima do messianismo político. Né? Ele entra prometendo um futuro para a nação novo, uma ruptura com o esquema anterior, enfim, todas aqueles meandros e aquela maldita retórica que acompanha sempre o messianismo político e que se transforma sempre numa tragédia grega, quando isto aparece. Ele foi defenestrado porque, entre outras coisas, o que ele havia intencionado dentro do Congresso Nacional era precisamente cortar o esquema de corrupção de legendas que existia. Portanto, o mensalão, o Lula cria um mensalão aprofundado. Mas a ideia do mensalão, a prática de compra de parlamentares já existia. O Fernando Collor recusou-se a fazer aquilo, não é? E essa foi uma das razões que motivaram a sua grande queda. Né? E, então, quando recai sobre o PT a questão do mensalão, não é que o PT não praticou, claro que praticou. Só na época do mensalão haviam, eu posso estar desatualizado nesses dados, mas até onde eu sei, haviam 50 mil autos de páginas de prova de crime. Quer dizer, é impossível dizer, e mesmo assim o STF soltou todo mundo. O STF disse que não teve roubo nenhum, liberou, os bandidos são todos soltos. Né? Se 50 mil autos de páginas de fato não provam nada, então nada prova nada dentro do Brasil. Né? Não há nenhum absurdo dentro do Brasil que possa ser comprovado. Bem, mas isso tudo é para dizer o seguinte, a corrupção dentro do Brasil, ela não é algo que está ligada a uma legenda, ela faz parte da estrutura. Agora é preciso entender o que foi acontecendo dentro do Brasil. Esta corrupção é uma corrupção que tem visado levar o Estado ao colapso. Ao colapso. Então uma pergunta que nós temos que fazer, e eu também já fiz programas de rádio sobre isso, ora, uma vez que aquilo que mantém o modelo de nação, não é? Portanto o Estado, as instituições do Estado, e o Brasil, qual é a forma de governo brasileiro? Republicana. Né? Uma vez que o modelo de nação, a ideia de soberania, né? E a própria ideia de república, quando as instituições de um país são colapsadas, qual é a consequência que nós podemos extrair disto? Evidentemente que a consequência imediata que nós vamos extrair disso é o Estado cai.
né? Aí nós teríamos que ter uma outra pergunta: a quem interessa a queda do Estado? Porque a gente ouve falar muito em supressão de soberania, mas não se entende como é que isso vai ser feito. Não é? Ora, a supressão de soberania, ela só pode ser feita a partir do momento que as instituições do Estado colapsam. O Brasil, a Constituição de 88, já no parágrafo único do artigo 4, e eu também já fiz programa de rádio sobre isso, quem inseriu a cláusula foi o Michel Temer. Mas o Michel Temer não é o autor da cláusula. O autor da cláusula é o senhor Franco Montoro. Então essa cláusula da Constituição fala que o Brasil vai empenhar-se constitucionalmente em construir a pátria grande. Não é? Todos os carros brasileiros agora, quem comprar carro novo já vai ter que emplacar o carro com a placa do Mercosul. O Mercosul é o desenho da pátria grande. Não é? Ora, desde quando a pátria grande, portanto, está entrando em vigor, a placa é ilegal. Entretanto, já está, sobretudo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, os carros estão sendo emplacados com uma placa da proposta da pátria grande. Então o problema do Brasil não é o Foro de São Paulo, não. O problema do Brasil é o conceito de pátria grande, que surgiu no século XIX. Também já fiz programas, artigos e inúmeros posts sobre isso. Quer dizer, então o que está acontecendo? A formação dos grandes blocos continentais, não é? O que aconteceu com a Europa, por exemplo, a Comunidade Europeia. Você criou a Comunidade Europeia, que é um grande bloco continental. Acontece que o desenho que está sendo feito da pátria grande para a América do Sul, de fato é um desenho que é um desenho diferente do desenho da Europa. Na Europa, os países, de certa forma, mantiveram as suas identidades nacionais. Não é o desenho da pátria grande. A pátria grande vai ter um presidente para a pátria grande, um único presidente. Né? Ela vai ter um único judiciário. Ela vai ter um único congresso. Isso significa que, literalmente, a questão das soberanias, como nós entendemos, será efetivamente destruída. Tá? Destruída. Ora, portanto, trata-se de uma mentira brutal. A mentira que o Jair Bolsonaro e os seus próceres e os seus ideólogos de direita estão falando. Onde eles dizem que eles acabaram com o comunismo. Primeiro que não acabou com o comunismo, porque aquele comunismo, antes da queda da perestroika, não existe mais. O comunismo da Guerra Fria não existe. Né? O comunismo da década de 60, quando aconteceu o regime militar, não existe mesmo. O neocomunismo que entrou, ele está fundindo política com política com cristianismo, que é exatamente a proposta que o senhor Steve Bannon está fazendo da Itália, não é? Onde o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está o tempo inteiro fazendo propaganda, dizendo que vai trazer a visão do Bannon, ou que o Bannon está achando o governo do Bolsonaro uma maravilha. Agora, essa gente conta tudo pela metade, ou não conta. Não é? O Steve Bannon é precisamente o sujeito que está ligado a um processo internacional que vai unir a direita e a esquerda. Vai unir comunismo, nazismo, fascismo, cristianismo e islamismo. Esse é exatamente o projeto da nova ordem mundial, que entrou no Brasil. Todo o projeto da nova ordem mundial é exatamente o projeto que o senhor Paulo Guedes está desenhando no governo do Jair Bolsonaro. Portanto, quem vai colocar o Brasil de boca aberta, de pés e mãos atadas para o esquema da nova ordem mundial, não vai ser o PT, não. Vai ser a chamada direita brasileira, coalhada de ministros militares. Essa é a grande verdade da situação. Ora, então o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma grande guerra de narrativa com ambos os lados mentindo para a população brasileira. O que está acontecendo no Brasil é algo gravíssimo. Gravíssimo. Então, sobre um certo aspecto,
existe um encerramento de um ciclo, existe. Qual é o ciclo? O ciclo do PT. Não é? Agora, daquele PT da era do Lula, porque uma outra esquerda já está sendo desenhada dentro do Brasil há muitas décadas, antes do governo do Lula. E eu também sobre isso já fiz programa de rádio, já fiz post, já fiz artigos. Não é? É a chamada terceira esquerda ou a nova esquerda. Né? Um grande intelectual orgânico desse processo dentro do Brasil, também já fiz um programa de rádio só sobre ele, chama-se Acilino Ribeiro. Ninguém fala nesse homem dentro do Brasil, não é? Ora, então, o que está acontecendo, voltando, o Brasil, na década de 80, 90, com a Constituição, preparou o país para entrar em colapso institucional, econômico e financeiro. O Brasil entrou em colapso. Uma vez que o Brasil entrou em colapso simultaneamente, então hoje em dia os civis não acreditam mais em nenhum civil dentro do governo. Então as instituições brasileiras estão desacreditadas. Ao mesmo tempo, criou-se a narrativa falsa de que as Forças Armadas são uma grande alternativa política para tomar conta do Brasil. Isso é uma mentira. O brasileiro adora falar e seguir o modelo americano. Eu gostaria que os brasileiros, os próprios brasileiros da direita que inventam esta mentira, mostrassem em algum governo americano, desde o início dos Estados Unidos, aonde militares tivessem ocupado todos os cargos, como vem ocupando a maioria dos cargos no governo do Jair Bolsonaro. Isto nunca aconteceu na história americana. Nunca. O Brasil é um caso único onde os militares querem ter papel de proeminência dentro da política partidária. A Força Armada brasileira não se restringe ao âmbito meramente militar. Ela opina e manda na política brasileira, literalmente, com todas as letras, desde 1889. Ela já começou a criar problema em 1822, agora ela assumiu de fato o poder em 1889. Ela funciona como poder moderador. E vamos lembrar o seguinte, o governo do Getúlio Vargas, por exemplo, que foi uma ditadura de 30 a 54, foi todo ele mantido com o respaldo das Forças Armadas brasileiras. Né? Eu também já fiz programas de rádio sobre isso, sobre o poder moderador, a chamada militarização da política. Uma coisa é as Forças Armadas no desempenho do seu papel militar dentro do Brasil. Ela é impecável, no mundo inteiro também. É reconhecida pela sua eficiência, pelo seu grau de competência, né, pelo seu profissionalismo, por tudo, militarmente falando. Agora, as Forças Armadas brasileiras não se restringem à sua atuação militar. Elas mandam na história brasileira, política, social, cultural, né, atuando como um partido político, sem ser um partido formal. Então, de fato, existe um poder por trás dos poderes. De modo que, a partir do momento, o que aconteceu no Brasil? E os ideólogos de direita não falam sobre isso também. Não é? Quando os militares saíram do poder em 1985, grande parcela desses militares foram pulverizar os chamados think tanks, né? Que são, e aí dentro desses think tanks, que eram organizações liberais, né, ligados ao liberalismo. Liberalismo é estrutura de esquerda, em qualquer lugar do mundo. Só no Brasil, liberal é considerado um sujeito de direita. E agora, no Brasil, eles inclusivamente criaram essa mentira de que o indivíduo pode ser liberal na economia e conservador nos costumes. Não pode não, é mentira. Isso é outro retalho, é outra colcha de retalho que tem sendo entuchado na cabeça do brasileiro, porque o Brasil cria todos os conceitos que ele quer, independentemente da mentira. O Brasil inventa, é um país que inventa. Não é?
Muito bem, então os militares foram para os think tanks e começaram a partir daquela estrutura. Não é? Quem fala sobre isso é o Piero Lerner, por exemplo, que é um dos poucos estudiosos brasileiros, um dos poucos intelectuais que estuda instituições militares dentro do Brasil. Dos poucos. Muito bem. Então, esses militares foram para os think tanks e começaram de lá a gestar uma política neoliberal e a preparar a sua volta ao poder. Evidentemente, não dentro de um esquema como eles fizeram em 64. Mas veja que eles voltaram com toda a carga agora, nessa eleição ilegal de 2018. Então nós temos um governo, aparentemente foi eleito um governo civil, e na verdade não é um governo civil. Trata-se do retorno dos militares ao poder, tanto é que eles estão tendo uma preocupação muito grande em negar que este governo, composto na sua maior parte por militares, seja um governo militar. Quer dizer, isso é chamar a população brasileira de estúpida. Não é? É um escárnio o que foi feito dentro do Brasil. Então nós temos, voltando à Constituição de 88, né, um partido, o PMDB, que é um partido comunista na sua origem, na sua base, cria cláusulas para levar o país ao colapso. Na década de 90 também nós temos os militares estimulando, criando, participando de inúmeros think tanks ligados ao liberalismo. O liberalismo é a nova frente que vem trazida agora pelo governo do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, segundo esse governo, o país está quebrado. Foi quebrado pela corrupção do PT? Não foi, não, senhor. Não foi quebrado só pela corrupção do PT. O PT roubou, mas a corrupção já vinha de muito antes. Então o país literalmente foi quebrado porque foram inseridas cláusulas que alteraram a estrutura de funcionamento do Estado, que levaram o Estado ao colapso. Esse é o ponto. E isso, junto com a corrupção endêmica e sistêmica, evidentemente que produziu uma bomba atômica, e que, com o apoio da grande mídia, tudo isso foi divulgado, o PT foi culpabilizado, criou-se um sentimento de antipetismo, ao mesmo tempo que foi sendo construído devagar a ideia de que os políticos brasileiros não prestam e os banqueiros e os empresários é que são pessoas muito honestas e muito boas. Portanto, pode-se agora produzir o Estado mínimo, não é? Vender o Estado brasileiro para quem quiser comprar, porque o Brasil não pode ser gestado por político e tudo aquilo que é reserva nacional, patrimônio nacional, pode ser transferido para corporações internacionais. Percebe? Então esta é a jogada, é levar à destruição completa da identidade nacional, né? Da ideia de nação. E, ao mesmo tempo, essa gente, dentro dessa guerra de narrativa, está querendo criar a falsa ideia de que de que eles estão lutando por Deus, pátria e família. Então eles estão vendendo a ideia de que eles estão criando ou recuperando a chamada identidade nacional brasileira, onde a própria ideia de identidade é uma coisa absolutamente difusa, né? Então o governo de Jair Bolsonaro é um governo absolutamente mentiroso, no sentido de que eles inventaram, como a esquerda, uma guerra de narrativa, uma guerra cultural, como vem fazendo a direita. Os ideólogos da direita, é preciso entender a mentira grosseira que foi feita dentro do Brasil em cima do povo brasileiro. Guerra cultural é um termo de Antônio Gramsci, tá? Portanto, é uma tática comunista que foi aplicada para vencer as eleições e é o discurso que está vigorando agora, tanto pelo lado da esquerda radical, capitaneada pelo PT, quanto pelo lado desta suposta e falsa direita que assumiu a política brasileira. Então, essa direita falsa está dizendo que está recriando uma identidade nacional, que é preciso fazer essa identidade brasileira reemergir com vigor dentro da política. A questão é o seguinte: quem é que vai definir o que é identidade nacional? Quem é que vai definir como essa identidade nacional é constituída? O próprio ideólogo,
o demiurgo criador da direita, não é? Aquele que aparece na capa da revista Veja dizendo que é o segundo poder dentro da República, não é? O filósofo da Virgínia coloca o seguinte, nas entrevistas que ele deu, que ele tem dado para todos os lugares. Em primeiro lugar, ele fala que o Brasil está consumido pelo esquerdismo, mas ao mesmo tempo ele admite que eles não têm nenhum parâmetro acadêmico ou científico que comprove o quão o Brasil está controlado pelos comunistas. Veja aqui, ao mesmo tempo que ele dá um dado, ele desmente a si próprio. Se o Brasil está tomado pelos comunistas, onde estão os dados quantitativos? Ele assume que não tem esse dado. Não é? Uma outra afirmação absolutamente categórica é a afirmação de que você vai praticar guerra cultural para combater a guerra cultural. Então isso significa o seguinte, a proposta é o seguinte, eu vou combater um estuprador estuprando a filha do estuprador. É a mesma lógica. Você não combate uma tática gramsciana fazendo a mesma tática gramsciana de ocupação de poder. Porque vai dizer que não está ocupando poder? Tá. O projeto é de ocupação de poder. Os militares voltaram ao poder, entrou uma direita, uma pretensa direita, uma falsa direita, que ganhou, fez a segunda maior bancada da Câmara, não é? Em cima do discurso da recuperação de uma identidade nacional. Ao mesmo tempo, o próprio ideólogo da direita diz que nem entre os seus pupilos tem gente que, de fato, está verdadeiramente habilitada para ser um intelectual no sentido pragmático ou teórico do termo. Por outro lado, a esquerda está, não é? A esquerda é que produz teorias e teses o tempo inteiro. Isso significa dizer o seguinte, essa gente que assumiu o poder, com um tipo de narrativa de identidade nacional, é uma questão de tempo. Eles podem até ficar em um tempo, depois eles vão ser comidos pela perna. Porque quem está produzindo intelectualmente continua sendo a esquerda. Não é? De modo que o Donald Trump vendeu a ideia nos Estados Unidos de que era preciso recuperar a identidade nacional americana. Acontece que os Estados Unidos têm uma definição muito clara de identidade nacional. Essa definição não existe no Brasil. Ela nunca existiu. Aliás, o Brasil, desde 1822, vem caminhando pelo lado oposto. Toda a ideia de cultura nacional que havia foi desmontada. E a ideia de identidade nacional, ou de alma do Brasil, nunca foi refeita. Não é? Eles desmontaram um esquema que havia com a coroa portuguesa e nunca conseguiram remontar. Portanto, quando esse artigo do Eduardo Wolff, quando ele fala da luta pela alma do Brasil, ele fala que o Bolsonaro é o presidente das guerras culturais. E ele está correto, absolutamente correto, nesta afirmação. O Brasil saiu de uma guerra cultural promovida pelo PT e o Brasil entrou agora numa outra guerra cultural promovida pela direita que assumiu o poder, ou por uma falsa direita que assumiu o poder. Né? A expressão do Patrick Buchanan, em 1991, A Guerra pela Alma da Nação, sintetizou a guerra cultural nos Estados Unidos. Né? O que é essa guerra cultural? Ela diz respeito à construção de identidades, o controle de narrativas, a manipulação da população. Isso são armas básicas no campo da batalha da guerra cultural. Né? Uma vez que o próprio ideólogo da direita admite que ele não tem, dentre os seus próprios alunos, que ele, ao mesmo tempo que ele fala que esses alunos são o suprassumo da humanidade, ao mesmo tempo ele admite que esses alunos não estão habilitados, coisa nenhuma, não é, para militar como intelectuais orgânicos, no sentido de produção de teoria. Muito bem? Então como é que pode se falar em criação de uma identidade nacional se você tem
não tem sequer os indivíduos que vão construir as teorias. Acontece, caros ouvintes, repito, as teorias sobre política, não é? E sobre identidade nacional, identidade política e identidade nacional, todas essas políticas já foram construídas desde a década de 40. Tá? O que está entrando agora no Brasil como discurso político atrasado em 70 anos, trazido pelo guru da direita e pela pseudo-direita bolsonarética, que é a questão da identidade e da política identitária, para recuperar a noção de pátria, todas essas teorias já foram criadas e estão gestadas e implementadas desde a década de 40. Né? Para entender o que é o que eles estão chamando de identidade nacional ou do retorno do nacionalismo dentro da política, é preciso ler, em primeiro lugar, os trabalhos de Erik Erikson, o psicanalista da década de 50, aonde ele vai construir a questão da identidade. Tem 8 níveis da construção da identidade. É em cima desta ideia de identidade que depois surgem as chamadas políticas identitárias. Então, o Manuel Castells, que era amigo do Fernando Henrique Cardoso, repito, na obra dele, chamado Sociedade em Rede, né, o Manuel Castells, na década de 60, já mostrava para onde o mundo caminharia, e o mundo caminhou mesmo para lá. Portanto, o Fernando Henrique Cardoso sabe exatamente para onde o mundo está indo. Porque o Fernando Henrique Cardoso, gostando ou não, a neo-direita, a falsa direita brasileira, a falsa e inculta direita brasileira, o Fernando Henrique Cardoso sabe exatamente para onde o mundo está caminhando. Não é? Então, isso que foi construído no Brasil, de que o Brasil, o sentimento antipetista que marcou esta eleição, é um sentimento que foi muito bom simplesmente para alçar ao poder os militares. Só que esses militares estão entrando com o mesmo pensamento entreguista e tacanha que eles sempre tiveram, quando eles se meteram a meter o bedelho na política brasileira. Então é só ver a atuação da militarização da política brasileira e ver o que é o Brasil enquanto instituição política para entender a tragédia política brasileira da militarização da política desde 1889. Porque se não tivesse um erro estratégico, conceitual, teórico imenso na condução da política brasileira, por que o Brasil, portanto, é uma tragédia enquanto política? As pessoas não querem fazer essas perguntas, elas só estão preocupadas em dizer que os militares são a última flor do lácio, nunca foram a última flor do lácio. A atuação das Forças Armadas brasileiras dentro da política, preste atenção no que eu estou dizendo, a atuação das Forças Armadas brasileiras dentro da política brasileira foi sempre uma das grandes tragédias do Brasil, e esta gente não desiste. Não desiste do Brasil. Eles acham que o Brasil é deles. Então, o Brasil só terá jeito quando os militares pararem de meter o coturno, a bota, botar o cap deles dentro da política nacional. Militar tem que ficar fora de política. O papel deles é sim dentro da área militar, não é fazendo política. Esta gente voltou agora com toda a força e querendo dar a entender para o povo brasileiro que os militares não voltaram ao poder, mas é óbvio que eles voltaram. E voltaram de uma forma cínica e mentirosa, fazendo de conta que não há entre este governo de ocupação militar
e entre as Forças Armadas brasileiras nenhum vínculo. Ora, isso é um deboche e isso é um escárnio. Agora, o pior de tudo isto é, de fato, este governo está sendo embalado pela guerra cultural, com uma outra dinâmica de disputa política, recriando a polarização que o PT já tinha criado, agora pelo lado da esquerda, né, para fazer florescer a mentira de que eles estão reabilitando uma identidade nacional. Ora, a mentira é tão grosseira, além da guerra cultural, que é uma tática de esquerda, de movimento revolucionário, que foi reabilitado agora neste governo do Jair Bolsonaro para se contrapor ao PT. Eles inventaram a ideia de que a identidade de um país é inalterável. Não é? Não existe uma identidade cultural inalterável, em termos conceituais. Isso é uma loucura. Então, para dizer que o Brasil tem uma identidade cultural que foi jogada pelas tintas pela esquerda brasileira, a primeira coisa que essa gente tinha que estar fazendo, a primeira coisa, era mostrar onde estão os teóricos da direita e mostrar a teoria desses teóricos da direita, conceitualmente falando, que definiu o que significa identidade nacional brasileira. Ora, tudo que a maçonaria e os militares não deixaram fazer desde 1822 foi o Brasil ter uma identidade. O Brasil é sempre projetado como país do futuro. Tudo que essa gente tentou fazer desde 1822 foi criar, forjar uma identidade nacional. Primeiro falaram que eram os índios, depois falaram que eram os pretos, que eram os excluídos, que era o samba, que era o morro, né? Que eram os militares, que era o ASPB, que era a educação moral e cívica, que não é nada. Essa gente nunca deixou o país ter identidade nenhuma. Então, uma nação que não tem identidade nenhuma, ela vai ser construída em cima de quê? Qual é a identidade? É dizer que o país é cristão? Isso não significa nada. É dizer que o país está buscando conservadorismo? O que significa conservadorismo aqui? A tradição brasileira não é anglo-saxônica, a tradição brasileira é lusófona. Né? A tradição brasileira não fala, portanto, não é protestante, ela é católica, apostólica, romana. E dentro da tradição católica, apostólica, romana, não se fala em conservadorismo, fala-se em tradição. Né? Portanto, qual é a noção de pátria? É a noção de pátria da maçonaria? Porque a noção de pátria é da maçonaria. Esse conceito é um conceito revolucionário. Quando se opõe como o futuro e inculto ministro das relações exteriores, quando ele opõe nacionalismo com globalismo, o que ele está chamando de nacionalismo? Então foi criada uma guerra pela alma da nação brasileira. E o problema é o seguinte: não há nenhuma definição de nação aqui. Não há nenhuma definição de identidade nacional, conceitualmente falando. E, sobretudo, não há nenhuma definição desta direita. E os autores que eles estão querendo puxar para o Brasil, para definir a chamada identidade nacional brasileira, são todos eles de vertente anglo-saxã, portanto protestante. O Brasil foi enganado da forma mais torpe e mais vil. E quando o Brasil despertar para o que foi feito, Inês será morta, evidentemente. É claro que esses programas são aulas. E uma vez que são aulas, programa de rádio, nenhum desses programas tem a menor intenção de apresentar solução nenhuma. Não é? Nós estamos aqui conversando sobre história e sobre a atualidade histórica do Brasil. Portanto, o que foi feito é uma fraude histórica em termos documentais. Não há teoria nenhuma, não há base nenhuma. Foi implementada uma guerra cultural, foi implementada uma dinâmica de disputa política, que depende de uma polarização política para florescer. Portanto, a sobrevivência do governo do Jair Bolsonaro
ele só vai conseguir sobreviver se ele criar o bode e cultivar o bode dentro da sala. O bode é o PT e o bode é o comunismo. Agora, se nós fôssemos pedir para eles definirem qual é o PT e qual é o comunismo, eles certamente não sabem dizer. Porque eles não podem dizer que aquele PT ou é aquele comunismo diante da queda do Muro de Berlim. E, na verdade, esses mentirosos estão dizendo que é aquele comunismo antes da queda do Muro de Berlim. Ora, aquele comunismo não existe mais, existe o neocomunismo. E sobre esse neocomunismo, eles passam batido. Batido. Portanto, o Brasil foi mergulhado numa polarização radical ao jogo do nós contra eles, que o José Dirceu criou e lançou durante mais de uma década, né? E agora o Jair Bolsonaro, que foi uma candidatura e um governo que está se lançando em cima do messianismo político, eles vieram com a questão de tomar o país de volta. Esse foi o slogan do Trump, Make America Great Again, faça a América grande de novo. Não é? Essa é exatamente a guerra que o Buchanan, na década de 90, falou. É a guerra pela alma da nação. Né? É esta guerra que a esquerda no mundo inteiro já adotou. Porque muito antes da direita bolsonarética, atrasada em 70 anos, pensar em tomar o país de volta, a esquerda já gestou a aproximação teórica da esquerda com a ideia de identidade nacional. Então, caro ouvinte, para encerrar o programa, traduzindo em poucas palavras o cerne deste programa inteiro. A luta pela alma das identidades nacionais, ou os chamados surgimentos dos nacionalismos, que estão acontecendo agora, é uma construção dentro da política, feita pela esquerda internacional em peso. Então o governo do Jair Bolsonaro, além de ser um governo messiânico, entra com uma pauta mais mentirosa do mundo. Porque, ao contrário do que eles falaram, a pauta da recuperação da identidade nacional não é da direita, é da esquerda. E ela foi gestada há 70 anos atrás. Né? Portanto, mais uma vez, o Brasil não só perde o bonde, como sequer sabe para onde está andando a história. Não é? Evidentemente que ninguém há de supor, como ideólogo da direita, o demiurgo criador da direita brasileira, que no Brasil não tenha gente inteligente. É claro que tem. E aqui, eu repito, a elite brasileira é culta e é uma das elites mais perversas que nós já vimos sobre a face da Terra. Porque essa elite perversa tem sempre conduzido a nação para uma localidade que não existe. E à medida que ela conduz o país para onde não existe, eles vão tomando conta cada vez mais do país. O Brasil foi entregue, será entregue pelo governo do Paulo Guedes para todo o esquema da banca internacional. Todo o esquema. A pátria grande vai se consolidar a olhos vistos e à luz do dia. Tá? Então, a crença da identidade inalterável das nações é uma mentira. Deus, Pátria e Família, que é a mensagem, é a retórica de que o Brasil está sob ameaça comunista e de que quem confiar nisso vai sair da ameaça comunista. Muito pelo contrário, Deus, Pátria e Família é precisamente o novo slogan da identidade nacional de todos os teóricos do mundo que uniram o neocomunismo com o cristianismo. É para aí que o Brasil entrou. E não entrou
pela mão da esquerda, porque ficaria muito nas vistas. Ele vai entrar pela mão da direita. E esse sempre foi o papel da direita brasileira. Quando eles esgotam a falsa direita, porque o Brasil nunca teve direita, o Brasil é um país de esquerda desde 1822, como a Rússia comunista desde 1917. Tá? O Brasil é esquerda desde 1822, o Brasil é um país revolucionário desde 1822. E as forças terríveis que dirigem esta nação desde 1822 são as mesmas. Quando eles esgotam ou tornam o discurso da esquerda muito cansativo, ou perigoso, eles mudam lado e enfiam uma falsa direita, criam uma direita do dia para a noite, politicamente falando, para essa direita fazer todos os processos que a esquerda não poderia fazer, porque daria muito nas vistas. É isso que vai fazer agora o governo do senhor Jair Bolsonaro. Um governo de ocupação maçônico-militar e que simplesmente vai criar uma falsa ideia de identidade nacional. Sendo que essa falsa ideia de identidade nacional, Deus, Pátria e Família, é precisamente uma construção da esquerda revolucionária há 70 anos atrás. Tá bom? É aí que nós entramos. Mas essa mentira, como sempre na história do Brasil, é a mentira que vai vencer e que vai começar a ser divulgada e apoiada e como um grande feito, não é? Então toda essa tramóia, toda essa farsa será largamente aplaudida pela população brasileira, como sempre. E daqui a 70 anos, quando o Brasil talvez começar a entender um pouquinho o processo que foi gestado, talvez ele vai entender um pouquinho a outra parte da mentira que foi contada e que tem sido contada desde 1822. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio. Patriotas e salvadores do Brasil, esse é o novo discurso da neo-esquerda mundial. Até mais.